Olá, amigos. Domingão, dia 31 de janeiro. Vou aqui nesse vídeo fazer uma análise especial do Ibovespa, falar o que esperar para a nossa bolsa em fevereiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já adiantando para vocês, quem não assistiu a última análise de fechamento, estou ainda no processo de cura do Covid, né? Tomando os medicamentos e, enfim, a orientação é que eu fique o máximo possível de repouso, tomando os medicamentos que já estou tomando, bastante água, enfim. E por conta disso, provavelmente no decorrer dessa semana eu não produzirei radar do mercado. Vou arrumar uma forma de gravar análise de fechamento, enfim, no decorrer dessa semana, mas lógico que eu vou acompanhar o mercado, trabalhar de home office e acompanhando o mercado em busca de possíveis oportunidades. Então a ideia é que eu vim aqui, voltei aqui hoje no escritório para passar um panorama geral, que eu vejo para a nossa bolsa após a queda acentuada de sexta-feira e a queda do mês de janeiro. Começando então, para falar aqui do Ibov, vou começar aqui pelo gráfico anual, né? Vou deixar o gráfico de 80 dias do lado de cá. Então o Ibovespa no gráfico anual nós temos um ano que está em leve queda, 3,32%, mas gerando máxima superior ao ano anterior, então seguindo na sua característica de tendência de alta, de prazo maior, e dentro desse contexto a gente fica mais de olho para possíveis movimentos de queda no decorrer do ano, ficar mais interessado em abrir a compra, ou seja, comprar pensando num prazo maior. O ano ainda, para quem assistiu a análise especial que foi feita no final de 2020 sobre o que esperar para a nossa bolsa em 2021, mostra lá que o ano ainda traz um aspecto favorável em termos de estatística de um ano pós-crise, e não significa dizer que é uma certeza que isso vai se confirmar, mas pelo menos você tem ali a possibilidade já de planejar estratégias, que eu até comentei hoje em um stories no meu Instagram. Então, para quem não acompanha ainda, acessa aqui @devinvest, tem um story lá que eu falo sobre, respondendo uma pergunta de uma pessoa que queria que eu falasse se a Vale 3 volta para os R$ 93 até o dia 22/2. Então, assim, não tem como a gente ter certeza que realmente vai acontecer, mas a gente trabalha em cima de probabilidade e estabelece estratégias em cima dessa probabilidade. E se reverter a probabilidade ou se a gente estiver errado, a gente tem a questão da gestão de risco. É desse jeito que funciona o mercado de renda variável. Se alguém te vender que sabe com certeza que onde vai chegar um ativo e qual valor, ou a data, ou a possível data que isso vai acontecer, duvide. Ninguém tem como ter certeza aqui no mercado de renda variável. Até porque a quantidade de investidores envolvidos aqui, 3 milhões de CPF já na bolsa, muito difícil você prever alguma coisa, prever no sentido de ter certeza. Aqui a ideia não é prever, é tirar quem está no controle da situação, cenário, se está mais favorável para compra ou para venda, estabelecer estratégias, gestão de risco e tentar aproveitar esses movimentos a favor da tendência. No gráfico quadrimestral, nós temos o Ibovespa dentro no sinal de alta, de um pivô de alta, enfim. O cenário aponta para cima, mas dentro de cenário positivo você pode ter momentos de curto a médio prazo de correção, de queda. Não significa dizer que um mercado está em tendência de alta. Para quem acompanhou a série de lives, viu isso. É questão de estar numa tendência de alta que não possa acontecer dentro dessa tendência de alta um movimento de correção, um movimento de baixa, que geralmente costuma trazer oportunidades para se buscar a operação na ponta compradora. Então, quadrimestral também bem alinhado para cima. E o gráfico mensal também com pivô de alta. Lembra das projeções que eu comentei no dia 3 de janeiro? Quando eu falei a perspectiva da bolsa para o mês de 3 de janeiro, ou seja, esse pivô de alta tem projeções, a partir desse pivô de alta, dessa sinalização positiva, do Ibov poder buscar, no decorrer desse ano, ou até, enfim, mais principalmente para esse ano, 130 mil, 147 mil pontos, são algumas projeções usando os números do Fibonacci que eu coloquei na última análise especial. Mas o que eu queria destacar aqui nessa é a questão do mês de fevereiro. Janeiro fechou em queda. Qual era a expectativa que eu comentei na última análise para janeiro?
Primeiramente, com base em estatística, com base no estatística aqui que dos últimos 23 anos, olhando para trimestres, isso aqui foi um mapa mental que eu fiz justamente o que esperar para a Bolsa em 2021. E falei do mês de janeiro. E aqui, ó, na análise do mês passado, no dia 3 de janeiro, eu fiz análise para janeiro falando que é um mês que tem destaque de média de valorização, ou seja, é um mês que tem maior média de valorização, 10,7%. Só que é o segundo mês do ano que mais fecha em queda no ano. 61% das vezes, ou seja, na maioria das vezes, de 14 dos 23 meses, agora nós temos já 24, né, com esse mês de agora, de 14 dos 23 meses fechava em queda. Só perdia para maio, que tem 16 meses em 23, agora aqui tem 15 em 24 meses, né, com esse fechamento em queda. E a média de queda não é uma média tão alta, considerando outros meses do ano, 4,7%. Chegou a ficar com queda aí o Ibovespa de 3,3%, abaixo da média. Mas foi para a estatística de ser um mês que costuma fechar mais em queda. Só que no final das contas, janeiro é um mês que o somatório, se você somar, como você tem uma média aqui, ó, de 10,7%, então você pega 9 e multiplica por esses 10,7%, que foram as outras 9 vezes que fechou em alta, você tem mais de 90 e poucos por cento, 90 e alguma coisa aí, percentual ali, somatório, né, acumulado dos meses positivos. E dos meses negativos, atualmente virou 4,6 como esse mês, você teria ali um número menor do que os 90% e, consequentemente, você fecha mais em alta o mês de janeiro. Fecha mais em alta em termos de saldo acumulado, tá? Para ficar claro. E fevereiro? Qual é o comportamento do mês de fevereiro nos últimos 23 anos? É um mês que costuma fechar de forma positiva. Só perde o somatório o somatório não só do mês, tanto mês positivo acumulado, né, o saldo acumulado desses 23 anos, na faixa dos 49%, só perde lá para os últimos 3 meses do ano, que é o melhor trimestre do ano. Então aqui é um mês que costuma fechar no positivo, é diferente, ao contrário de janeiro, costuma fechar positivo 21%, 61% das vezes, isso representando 14 meses dos últimos 23 anos. A média de fechamento em alta, ou seja, se pega quantas vezes fechou em alta, divide pela essa quantidade, somatório soma os meses que fechou em alta e divide pela essa quantidade, você tem 6,1% de média, né, de alta. E aqui, se você tem 61% das vezes fecha positivo, 39% fecha negativo. E a média, quando fecha negativo, ou seja, pode fechar negativo? Pode. A média, quando fecha negativo, é na faixa de 4%, ou seja, até inferior ao mês de janeiro. Resultado acumulado do mês, 49% que eu acabei de mencionar. Em 2021 terá 17 pregões e meio. 17 pregões e meio. Por quê? Porque tem um carnaval no dia 15, feriado de carnaval dia 15, 16 e 17, que é quarta-feira de cinza, a bolsa abre somente às 13 horas. Então, 17 pregões e meio ali, um mês mais curto aí do ano, mês de fevereiro. Então, esses são os detalhes estatísticos aí do mês, só para que a gente volte para o gráfico e observe a questão de, primeiro, o primeiro trimestre do ano costuma ser o segundo melhor do ano. Ano passado não foi terrível, né? Caiu ali 3 meses e sendo que fevereiro e principalmente março caiu bastante. Mas a gente segue aqui dentro olhando para um cenário do Ibovespa que tem um pivô de alta e uma sinalização de baixa, ou seja, terminou voltando a respeitar, não conseguiu fechar um mês para cima da antiga máxima histórica, que era de 119,593. Ela continua então válida como resistência. Se o Ibov, por acaso, no decorrer desse mês de fevereiro, voltar para cá, a gente observa de perto o comportamento do índice nessa faixa de pontos. Acima disso, a próxima resistência para o Ibovespa está localizada em 125,323. A perda da mínima deste candle aqui reforça um pouco mais a chance da gente ter o quê? Uma correção, podendo ter aqui um movimento para baixo. Fiz 4 meses subindo,
3 caindo, 4 subindo, 3 caindo, 3 subindo, não 3 subindo, quando falo 3 subindo é todos os meses de alta. É de um movimento de alta, candles aqui nesse caso ascendentes, fazendo máximas superiores. Quem acompanhou as lives da última semana, as 4 lives, os 4 pilares da análise técnica para uma carteira lucrativa, lembra bem disso aqui. Quem não acompanhou, fica tranquilo, está gravada essas lives e estão disponíveis dentro do curso Invista Melhor usando análise técnica. Foi criado um módulo extra, bônus, com essas 4 lives dentro para quem já se inscreveu. E lembre-se que continua abertas as inscrições. Tá? As inscrições estão abertas abaixo aqui dessa análise. Na descrição dessa análise você entra lá e garante sua vaga no curso, essa turma. Lembrando, depois que fecha a turma, não abro novamente a turma. Só costuma ter depois de 3 meses de novo uma nova turma. Então fica antenado aí, só falando assim, se só abro uma nova turma se tiver uma demanda extremamente alta para poder fazer alguma abertura extra da turma atual. Mas enfim, está aberta as inscrições, aproveite e garanta a sua vaga o quanto antes. Então temos um cenário de pivô de alta, mas apontando para uma correção. A bolsa, o que muda o cenário? Onde é que muda o cenário do Ibovespa de tendência de alta para uma tendência de baixa, mas primeiramente para uma tendência, anula a tendência de alta, né? Virar uma tendência indefinida. Acontecer isso aqui, ó. Retornar para baixo de 93.400. Enquanto não retornar para baixo desse patamar, seguimos aqui com uma tendência de alta. E dentro de um contexto de tendência de alta, o que é bom a gente ficar atento é movimentações para baixo, ficar de olho, que pode trazer oportunidade de compra em níveis de suporte. Quais são os níveis de suporte aqui? O topo mais próximo aqui seria 105.703, depois 102.912. Enfim, essa faixa de antiga resistência podendo funcionar como suporte, a média móvel também nesse meio do caminho. A outra forma seríamos pegar aqui o Fibonacci em cima desse movimento de subida e monitorar as retrações de 38,2%, 50%, e 61,8%. Enfim, voltou em 112, voltou em 108, voltou em 104, ficar de olho para a possibilidade de abrir operação de compra, de fazer entrada pensando no prazo maior. Você pode fazer entrada, só tem um pouco capital, quero estar na bolsa, mas e qual ativo, Dalton? Em vez de de repente ir para qual ativo, compra BOVA 11. Em que momento você pode buscar entrada em cima desses níveis ou aguardar um sinal de alta em cima desses níveis através de um prazo menor, como por exemplo um gráfico semanal. Então lembrando que o mensal está em tendência de alta, o anual está em tendência de alta, o quadrimestral está em tendência de alta, o semanal está em tendência de alta, ou seja, o Ibov está totalmente alinhado para cima, só que passando por uma correção de curto prazo. Depois de uma sequência de 10 semanas, tem 3 semanas aqui corrigindo. E pode ter mais, foram 10 semanas subindo. Considerando o comportamento ali das outras semanas, que também 10 para cima, faz uma correção também aqui de 10, tenta subir, gera esse movimento e faz mais 10 para cima. Então pode ter uma correção um pouco maior no preço ou no tempo. Quando a gente fala no preço, é buscar os níveis do Fibonacci que eu já comentei, 112, 108 e a região ali abaixo de 105 mil pontos, que já seria abaixo desse patamar de topo. São os níveis. Qual o sinal de alta aqui no semanal que eu falei para ficar de olho? Um fundo, uma formação de um fundo aqui, um fundo ascendente. Seria uma forma de abrir a entrada através de um sinal de alta, se não quiser comprar em cima de um nível de suporte. Para que aqui mude a tendência, teria que fazer assim, ó, gerar um topo abaixo do topo anterior no decorrer do mês de fevereiro. Principalmente se for abaixo da média, já gera um sinal um pouco mais negativo. O que é que gera um sinal um pouco mais negativo? Esse movimento ser muito forte para baixo. Também gera um sinal negativo e voltando para baixo desse patamar. Essa região seria a principal região. Se o mercado por algum motivo, notícia, qualquer que seja, eu não acompanho notícia, mas qualquer que seja o motivo que o mercado gere alguma, vamos dizer assim, uma diarreia, né? Uma queda forte aqui no mercado, uma pancada para baixo em um curtíssimo espaço de tempo, ficar atento em cima desses níveis que foram mencionados aqui desse topo anterior, de 105 a 105.700 a 102.900. Essa faixa de preço tem mais suportes aqui nessa região e o que pode favorecer justamente o mercado bater aqui e voltar a subir. Você pode olhar um gráfico semanal ou um gráfico diário para guardar algum sinal de alta, quebrar a sequência de máximas descendentes no gráfico diário
ou no gráfico semanal para fazer esse tipo de entrada. Mas nesse momento tem algum sinal de alta no gráfico semanal? Não. Esse primeiro sinal de alta no semanal é a superação da máxima desta última semana, que está localizada aqui em 119.355. No gráfico diário, então o Ibovespa já gerou sinalização mais negativa ali, praticamente anulando essa formação de um fundo ali anterior. Quando eu falo praticamente, tem que perder os 114.886. Aqui a mínima é 114.973. Eu diria que seria até bom que perdesse logo, para trazer alguma chance de poder voltar a subir logo em breve. Se ficar aqui enrolado aqui assim de lado para depois perder, aí aumenta a chance de poder ter algo um pouquinho maior para baixo. Então a gente vai ficar de olho aí nos próximos pregões. Mas de maneira geral nós temos um cenário de tendência de baixa no curto prazo, no gráfico diário, apontando um pouquinho mais para um viés de baixa, apoiado justamente pelo movimento de queda do gráfico semanal, mas com um contexto que é bom ficar atento para buscar oportunidades de compra. São geralmente esses momentos de queda que trazem oportunidades mais interessantes, momentos de queda que trazem oportunidades mais interessantes no sentido de se pegar um processo todo de expansão da tendência de alta. É uma garantia que vai ter outro movimento forte para cima? Não tem nenhuma garantia. Como eu já disse logo no início, não tem como ter certeza. Mas trabalhando a favor da probabilidade, eu estaria muito mais interessado em operações de compra, falando de médio para longo prazo, do que pensar em operação de venda ou de sair, enfim. Seria esse o meu comportamento aí para a Bolsa agora no mês de fevereiro. Lembrando do primeiro trimestre, um trimestre geralmente bom. Considerando a forma como foi esses meses aqui de subida, cria-se uma expectativa, podemos até ter essa nova mínima, mas uma chance de ter alguma recuperação no mês de fevereiro, que tem uma característica positiva de fechamentos em alta. Então ficar de olho nesse processo de queda que pode trazer oportunidade no decorrer do mês na ponta compradora. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e uma ótima semana para vocês.